Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Primeiro de tudo, um aviso. Aqui é o Rascunhos Econômicos, nós tratamos a economia como ciência. Esse vídeo vai ser muito difícil para vocês entenderem, porque eu vou tratar de uma série de conceitos econômicos que, não para contra-argumentar, não para desmentir a escola austríaca, porque muitos desses conceitos econômicos são austríacos, mas para desmentir ou para trazer um pouco de seriedade à discussão que vocês têm que o avanço tecnológico deveria trazer deflação, né? Que é uma coisa curiosa, né? Porque vocês falam, não, o avanço tecnológico traz deflação, mas ao mesmo ponto vocês dizem que o aumento da base monetária é inflação. Então, como o avanço tecnológico traria a drenagem da base? Mas enfim, por quê? Porque para deflação, vocês sabem que deflação é diminuição do nível de preços, né? Assim como a inflação é aumento do nível generalizado de preços. Então, é o aumento generalizado do nível de preços. Então, o que eu vou tratar aqui hoje, eu vou tratar simplesmente de 5 conceitos econômicos fundamentais para responder esta pergunta. Por que, né, vou escrever PQ, tudo fica mais caro com o passar do tempo, mesmo com aumentos tecnológicos? Bem, aqui eu vou falar novamente para vocês, esse vídeo é muito difícil, tá? Eu acredito que muita gente não vai entender, muita gente não vai querer saber, muita gente vai falar, falou, não falou nada. Sim, porque esse vídeo vai conceituar alguns conceitos, perdão, pleonasmo, de microeconomia, macroeconomia e monetária é macro, né? Mas e finanças também. Então, eu vou explicar o que é inflação. Esse vídeo vai pegar muito pouco, viu? Porque vocês não gostam desse assunto. Mas eu vou determinar o que é inflação primeiro de tudo, né? Léo, inflação é o aumento da base monetária. Vamos partir dessa premissa errada? Vamos. Por quê? Quando você aumenta a base monetária, né? Por quê? Porque existe um equilíbrio entre M, que é a base monetária, e Y, que chamaremos Y de bens reais da economia. Tá? É a quantidade de sapato, batata, algodão, foguetes, usinas nucleares, assinaturas de streaming, isso é economia real. E isso é a quantidade de M. Tá? Quando vocês falam que inflação é aumento da base monetária, vocês estão falando que é o seguinte, e o próprio Mises, em teoria da moeda do crédito, ele diz o seguinte, o aumento da base monetária, contanto que não haja o aumento da demanda por dinheiro. Demanda por dinheiro é tanto para consumo como para poupança. Né? Então, consumo que se consome, tudo que se consome se produz. Então, na verdade, nem tudo que se produz se consome, mas tudo que você conseguiu consumir porque alguém fez. Né? Então, você é a demanda agregada. Tá? Você tem a demanda agregada aqui. Então, o aumento da base monetária, além da demanda agregada, gera inflação. Tudo mais constante? Sim. Ceteris paribus? Sim. O que é ceteris paribus? Teoria, né, quantitativa da moeda. MV igual a PY. Né? Y é esse Y aqui. Y, né, que é a quantidade de bens produzidos, ou da renda nacional, depende do que você está pegando, né, a economia que você está tratando. Y é igual a quantidade de dinheiro vezes a quantidade de vezes que o dinheiro troca de mão dividido pelo nível de preços. Isso aqui é a definição monetarista, isso é a definição corrente de inflação. Isso aqui é uma que ela é muito mais explicativa e corre risco das pessoas entenderem e a maioria das pessoas não entendem. Muito bem, tratei o que é inflação. Não, Léo, não é isso. Olha, o que é inflação numa frase? É o desajuste entre quantidade de bens financeiros, monetários, e bens reais da economia. Se você tem mais bens financeiros do que você tem de demanda de bens reais, demandado pelos bens reais, então digamos que é dos bens reais, você tem que os bens financeiros valem menos. Por exemplo, eu sou um grande fabricante de carros. E eu estou produzindo 80, 90, 100 mil carros por mês, só que a demanda baixou para 50 mil carros por mês. O que eu vou fazer? Os carros vão ter que baixar de preço para tentar fazer a demanda aumentar. Dinheiro é a mesma coisa, basicamente. Certo? Muito bem. Então, nós chegamos que é o seguinte: na verdade, a inflação é quando. A inflação é, para todas as escolas, é quando o poder de compra da sociedade abaixa por um determinado período de tempo, depois ele vai para o equilíbrio. Isso aqui é o fenômeno inflacionário. Tá? Depois desse determinado equilíbrio, a renda se mantém, né? O poder de compra se mantém, porém, nominalmente, as coisas valem mais. P está maior, porém, a quantidade de Y per capita é maior também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é que você tem um aumento do número, né? Como eu já dei esse exemplo 1 milhão de vezes, 5 mil rublos é muito dinheiro. É muito dinheiro. 5 mil rublos são 300, 5 mil rublos são 300 reais, mais ou menos, um pouquinho mais.
É muito dinheiro. É uma nota de 5.000 rublos. Mas você vai falar, Léo, também são não sei quantos zeros. Sim, mas a quantidade de zeros não importa. A quantidade de números não importa. Né? 2 lari, que é o dinheiro georgiano, é muito mais que R$ 5. Né? Então, não importa. O importante é o equilíbrio da economia. Né? Número é uma coisa muito simbólica, vamos dizer assim. E realmente o são. Então, o que eu quero dizer aqui? Vamos fechar o vocabulário, que é o seguinte. Inflação é o desequilíbrio entre bens reais. Inflação é causada pelo desequilíbrio entre bens reais e bens financeiros. Como é que eu posso ter esse desequilíbrio? Eu posso ter esse desequilíbrio pela emissão monetária? Posso. Contanto que a emissão monetária não seja demandada pela parte real da economia. Como assim? Quando uma empresa toma crédito para investir dinheiro, ou eu tomo crédito para pagar uma viagem para algum lugar do Brasil, para ficar 20 dias numa casa muito boa, vamos dizer assim, eu estou torrando dinheiro, mas eu estou investindo dinheiro, eu estou gastando dinheiro na economia real. Esse dinheiro vai circular realmente pela economia. Então, eu estou criando dinheiro via moeda fiat. Porém, né, via reserva fracionária, via moeda escriturária. Porém, veja, esse dinheiro para entrar na economia, existiu trabalho real. Então, essa demanda foi feita pela parte real da economia. Não há mais bens reais do que há de bens financeiros. Então, o processo inflacionário da moeda fiat, né, que vocês falam que é o aumento da reserva fracionária, ele não é da forma que vocês estão falando. Por que ele não é da forma que vocês estão falando? Simplesmente porque hoje, vocês viram que a Argentina proibiu faz pouco tempo, mas o Brasil já foi proibido, nos Estados Unidos também, a senhoriagem, que é a emissão de dinheiro sem contrapartida da economia real. O que ocorre é o seguinte, a economia real não é estável. A quantidade de dinheiro é basicamente estável. Uma vez impresso, apenas se o Banco Central coletar as notas, destruí-las, ou acontecer um acidente e você perder realmente valor financeiro, a quantidade de dinheiro, uma vez colocada, a base está ali. Só que a economia real ela pode ter uns solavancos. Pode ter uma recessão. Em período recessivo, o começo de quase todo período recessivo, você tem estagflação. A quantidade de dinheiro se manteve o mesmo, só que a economia não está crescendo e está com inflação. Isso aí, para os keynesianos, é hiato inflacionário. Para os monetaristas, é o desequilíbrio. Né? Porque como você cria dinheiro via crédito, ao longo do tempo, essa quantidade de dinheiro vai ser constante. Por quê? Porque você pegou dinheiro emprestado, você está demandando bens reais da economia, só que com o tempo você vai pegar, se você pegou 5.000 para pagar em 10 vezes, para pagar em 11 vezes para colocar 10% de juros, tá? 11 vezes de R$ 500 para pagar 5.000, no final vai ser 5.500. Você está tirando do seu orçamento 5.500. No ano, em 12 meses, na verdade, você não criou dinheiro. Você teve uma despesa, na verdade, de R$ 500 de juros. Veja. Então, no curto, médio prazo, o empréstimo não tem poder de aumentar realmente a base monetária sem a demanda da economia real. Muito bem. Só que, quando você tem estagflação, a economia real não está aumentando, um dinheiro que veio de 6 meses para trás, realmente existe mais dinheiro do que bens reais, e aí você tem um aumento de preços porque você não teve o aumento do Y. O Y parou de crescer. Tá? Esses são os movimentos inflacionários. Muito bem. Léo, mas você falou que você ia falar de outra coisa que a gente não ia entender. Sim. Veja. Aí os austríacos dizem, austríacos não, as pessoas que se acham austríacas dizem o seguinte, não, Léo, veja, a moeda fiat roubou de nós o ganho tecnológico. Veja, isso aqui é uma frase altamente marxista. Veja, a moeda fiat roubou de nós a renda extra do ganho tecnológico. Meu amigo, você teve ganho tecnológico? Você inventou o iPhone? Você inventou os foguetes do Elon Musk? Você inventou todo o sistema financeiro atual, que se modificou muito de 5 anos para cá? Você inventou os carros elétricos? Não, não foi você. Então o ganho tecnológico não é seu. O ganho tecnológico é do fabricante, do cientista, do capitalista, do industrial e até de governos que colocaram o dinheiro ali, via fundação. Então, esse negócio que o ganho tecnológico tem que ser partilhado já tem um erro no início. Qual é o erro? Um erro marxista, que você acha que esse capital pertence a todos. O capital tecnológico é capital humano. Né? Royalties, propriedade intelectual, esse tipo de coisa. E, uma vez que ele é construído, é capital fixo. Esse capital fixo, ele pertence a quem? Ao capitalista. Quem é o capitalista? Quem invertiu o capital financeiro. Por quê? O capital humano paga salários e royalties. Né? Dividendo, quando você tem uma tecnologia, você recebe royalties por essa tecnologia.
Então, se você não criou o ganho tecnológico, você não vai ganhar participação no ganho tecnológico. No máximo, você vai ganhar salário, porque você está vendendo sua força de trabalho. Mas se você criou o ganho tecnológico, você vai ganhar royalty. No capital físico, no capital fixo, você vai ganhar renda. Se você fez as máquinas, se você fez equipamento, você ganha renda ou lucro, né? Se for atividade fabril, e renda se você colocou dinheiro ali para você comprar as máquinas. Se você fabricou as máquinas e vendeu, você ganha o lucro. E no capital financeiro, você vai ganhar o quê? Você pode ganhar juros. Juros como, Léo? Se você emprestou dinheiro para a empresa. Ou você vai ganhar dividendos. Ou até ágio. Se você comprou debêntures e o caramba. Ou seja, esse negócio de ganho tecnológico, ele abaixaria o preço, que é o nosso ganho tecnológico. Isso é marxismo. Você acha que tem que ser partilhado com a sociedade? Por quê? Porque o capitalista, ele pode ter diminuído a margem, o custo dele, ele pode ter aumentado a margem de lucro, só que ele colocou a preço de mercado, que as pessoas já estavam aceitando vender antes. Por que ele vai reduzir? O que ele está fazendo? Ele está acumulando. Sim, bem-vindos ao capitalismo. Agora isso está errado. Agora isso está errado. Não, não tá. Você que construa uma fábrica e coloca quanto você quer. Contanto que você não seja monopolista. É simples. Vocês ficam tão bravos, vocês falam, não, porque isso é socialismo, porque isso aqui é indianismo, isso aqui. Bicho, toda retórica de vocês é uma retórica comunista. Capital trabalho. Divisão do ganho tecnológico do capital humano. Gente, que isso? Bem, vamos lá. Aí, por que eu vou falar? Aqui eu mostrei que existe um erro no argumento de vocês. Que é um erro. O erro se chama marxismo. Tá? Muito bem. Agora tem um outro erro no argumento de vocês, que, mesmo assim, esse ganho tecnológico não existe para a redução do preço. Pelo menos não existe da forma que vocês estão falando, tá? Pessoal, curtam, compartilham, inscrevam-se, considerem se tornar-se membros. E, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Os vídeos estão tendo, em média, 4.000 visualizações. Se uma a cada 3 pessoas curtir e comentar, oi, apenas, comentar qualquer coisa, ou a parte que você menos gostou do vídeo, a parte que você mais gostou do vídeo, só comenta, coloca a minutagem, fala alguma coisa, coloca aí nos comentários que se nós tivermos coisa de 30% da visualização em comentários e em likes, o YouTube vai entregar muito mais, tá? Então façam esse favor aí pra mim. E hoje, livros, eu vou deixar aí na descrição o link um link afiliado da Amazon para vocês assinarem o Kindle Unlimited, que vocês têm acesso a uma espécie de e-book, de streamer de livros, né, que vocês podem ler e-books aí como se fosse uma biblioteca, que a maioria boa parte dos e-books da Amazon vocês conseguem ler aí por essa assinatura, tá? Deem uma olhada aí. Aí vocês podem ler Mises, vocês leiam Hayek, vocês leiam outros livros aí que tratam da Schumpeter, não sei se tá lá. Mas enfim, vamos lá. Aí, gente, eu vou falar uma coisa muito importante. Por que essa coisa de que o ganho tecnológico gera deflação? O que é deflação? Seria que a quantidade de dinheiro existente, o delta, né, seria menor do que o delta da produtividade. Isso é ganho tecnológico e essa produtividade seria por ganho tecnológico. Certo? Muito bem. Muito bem. E isso geraria deflação porque isso aumenta a quantidade de bens reais em relação às quantidades de bens financeiros. Tá, muito bem. Eu já mostrei o erro comunista, né? Que vocês falam que o ganho tecnológico deveria ser dividido. Tem o erro comunista, e aqui tem um erro simples, muito simples, antes de eu entrar nos erros complexos. Primeiro, se quem está gerando ganho tecnológico é porque está gerando valor na sociedade, e isso é via comércio, via fábrica e via agricultura, você está gerando mais bens reais, você vai gerar mais dinheiro. Os bens reais geram dinheiro. Não, Léo, não geram porque a economia vai ser uma. Eu não vou falar o nome. Vai criar uma criptomoeda que é impossível de aumentar. Não importa. Essa criptomoeda vai virar uma moeda de reserva e vai se criar um título análogo a dinheiro no meio da economia. Vai ser um título, vai ser um vale, vai ser alguma coisa que vai ser análogo a dinheiro. Por quê? Economia não funciona com base fixa. Você gera um negócio chamado estagflação, que foi o que em 1970, 1971, depois de anos de keynesianismo, que você forçou a produção, não havia bens financeiros suficientes para subsidiar os bens reais. Então, o que aconteceu?
você começou a gerar inflação creditícia. Ao longo do tempo, o crédito virou um novo tipo de dinheiro. Isso foi aumentando muito, isso gerou inflação real, porque você não conseguia mais reinvestimento, esse tipo de coisa. Então, isso não existe dessa forma. Esse delta até pode ser menor que esse aqui, só que você vai gerar dinheiro. Não se preocupa que você vai gerar dinheiro, tá? Não é bem assim, mas existe criação endógena do dinheiro, existe a teoria da regressão do Mises também, que à medida que você não está dando dinheiro suficiente, uma mercadoria vai virar moeda, então você pode ter um sistema bimonetário. Tá, isso aqui também não é tão verdade. Mas, partindo do princípio que, ignorando que já está errado a priori duas vezes, porque primeiro é teoria marxista, e depois que, pela própria teoria, primeiro que isso aqui é uma teoria marxista, né, que o ganho tecnológico deveria ser repartido, e segundo, que pela própria teoria austríaca, isso aqui não tem como ser fixo. Se ele for totalmente fixo, você vai gerar um negócio, você vai fazer teoria da regressão em outra mercadoria. Alguma mercadoria vai virar dinheiro. Tá? Então você vai ter um sistema bimonetário, ou trimonetário, ou tetramonetário, quantos monetários você quiser. Tá? Teoria da regressão de Mises, certo? Muito bem. Vamos lá. Mas, Léo, partindo do princípio que isso aqui, ignorando isso aqui, partindo do princípio que eu sou ignorante, e partindo do princípio que eu sou ignorante e que eu não sei que isso é marxismo, me responda, vai, é ou não é? Vai, me diga, diga-me. Por que ganho tecnológico é roubado de nós outros? Não, não é. Tá? Já falei para vocês que isso é marxismo, que isso não existe, vocês estão falando. Que não existe roubo de ganho tecnológico. O capitalista, na pior das hipóteses, ele apenas não quis repartir o ganho tecnológico com você. Segundo, isso não existe pela própria teoria austríaca, essa coisa de que o aumento da produção real de bens não geraria um aumento da base monetária. Tá? Isso pela própria concepção austríaca, pela teoria de regressão do Mises. E agora, vamos partir do princípio que vocês são ignorantes nesses dois pontos. Provavelmente o são. Vamos falar o seguinte, vou mostrar um negócio para vocês. Eu vou mostrar 5 pontos de economia que são basicamente todos liberais e todos muito bem tratados pelos austríacos. Retorno decrescente do capital. Né? Que aqui isso leva à deseconomia de escala. E aí você tem também, esse é o ponto 1, tá? Esse é o ponto 1. Retornos decrescentes do capital. Ponto 2, muito importante, depreciação do capital. Do capital fixo, né? Ponto 3, aumento da cesta de produtos. Ponto 4, destruição criativa. Schumpeter, perdão. Schopenhauer é outra coisa. Destruição criativa. E ponto 5, que é um ponto austríaco também. Aumento heterogêneo da renda. São 5 coisas que impedem que o ganho tecnológico, da forma que vocês falam, ocorra. Tá? Vou deixar isso aqui. Tá. São 4 coisas que impedem que isso que vocês falam ocorra. Vamos lá. Léo, o que é retorno decrescente do capital? A quantidade produzida, né? Vamos falar assim, lucro de uma empresa é igual a receita menos custo. Receita. Inclusive falaram para mim, economista, quando é perguntado de alguma coisa, ele já chega com números, né? Olha, vocês sabem que eu sou muito ruim de matemática, assim, de cabeça. Mas é importante, né? Você tem que mostrar funções, você tem que mostrar as coisas, porque matemática é lógica. Então você mostra a lógica matemática. Né? Então, receita é igual a quantidade de coisas vendidas ou oferecidas como serviços, vezes o preço daquelas coisas. Preço médio. É lógico que se a empresa tem 50, 60 produtos, essa receita vai ser somatória da quantidade vezes preço de cada produto, né? Então nós vamos colocar aqui nós podemos colocar a quantidade total vezes o preço médio, ou preço, se é um produto só. Tá? Muito bem. Custo é igual a custo fixo, mais custo variável, mais tributação. Léo, a tributação pode estar embutida na venda? Sim, é que como eu disse, estou facilitando. Tá? Isso aqui é a teoria da empresa. Microeconomia. Tá? A empresa tem que se guiar por isso aqui. Então eu tenho que o lucro é igual a
quantidade vezes o preço menos o custo. Não vamos abrir o custo, tá? Muito bem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? A quantidade é a única coisa que a empresa consegue controlar. Porque o preço é o preço ao mercado e o custo é o custo que ela consome de outras empresas ou o próprio custo do mercado. Ou que ela está comprando de outras empresas que também é um preço ao mercado. Então a quantidade é a única coisa que a empresa consegue controlar. Quanto a empresa vai produzir. Evidentemente que uma empresa, fundo de quintal, não pode querer produzir 50, 60, 80 mil bolos. Mas ela consegue escolher entre um ou dois, certo? Muito bem. Então quantidade é a única coisa que a empresa consegue produzir. Para a empresa produzir, o que ela precisa? Ela precisa de capital. Capital financeiro, capital físico, fixo, né? E capital humano. Capital humano para a empresa são trabalhadores e patentes. Patentes aqui são propriedade intelectual, porque uma boleira, uma pessoa que faz bolos, um homem que faz bolos, um barbeiro, um mecânico, ele tem capital humano que não é só força de trabalho. Um mecânico tem capital humano dele ter a expertise de ser um mecânico. O engenheiro tem capital humano do que ele aprendeu, ele tem a sua própria propriedade intelectual, que ele está vendendo também, porque ele está aprendendo a fazer as coisas. Uma faxineira também, uma faxineira com experiência, um faxineiro com experiência, às vezes eles são mais proveitosos que pessoas que nunca varreram um chão, porque você tem a expertise humana. Então realmente você tem a capacitação do capital humano, sim. E você tem a capacitação de um médico, de um engenheiro, de um professor, né, de várias áreas. Então você tem o capital humano. Capital fixo, né, se você está mandando faxineiros varrer, eles precisam de vassouras, né? Se você está mandando um mecânico mexer num carro, ele precisa de máquinas e equipamentos, né? Ele precisa dos macacos hidráulicos, isso é mais borracheiro lá. Mas o macaco, ele precisa de ferramentas. Um médico precisa de uma série de ferramentas. Um médico precisa de aparelhos de medicina de imagem, ele precisa de bisturis, o médico precisa de algodão, precisa de uma série de coisas. Algodão é insumo, não é capital, mas vocês entenderam. E capital financeiro é o capital de giro. Para comprar máquinas e equipamentos e para pagar também os trabalhadores. Por quê? Porque dependendo, e a maioria dos negócios, o lucro pode ser menor que zero durante algum tempo, enquanto a empresa consegue alcançar a quantidade de vendas que ela precisa para que o lucro se torne maior que zero. A isso nós chamamos de break-even. É quando a empresa opera no vermelho, porque a empresa, para operar, para começar a ter lucro, ela precisa vender 50, 60, 70 unidades, mas ela começou ontem. Então ela está produzindo 10, mês que vem vai produzir 15, depois 20, 30. Quando ela passar de 70, ela começa a ter lucro. Durante esse tempo, ela precisa de capital financeiro para financiar os déficits da empresa. Tá? Ela pode ter capital próprio ou ela pode pedir emprestado. Tá? Muito bem. Veja, só que tem um problema. Para capital fixo e para capital trabalho e também para capital financeiro, você tem que quantidade, né? Vamos fazer só capital fixo e capital trabalho. A quantidade produzida é uma função de capital fixo, que nós escreveremos como K, e de capital trabalho, ou capital humano, que nós chamaremos de labor. À medida do tempo, se eu quero aumentar o lucro, eu coloco mais máquinas para eu produzir mais. Só que para produzir mais, vai ter um negócio chamado custo marginal. É quanto custa eu produzir uma caneta a mais. Para eu produzir canetas, eu precisei investir $1 milhão na fábrica, certo? Só que eu vou vender cada caneta por 50 centavos de dólar, que tá caro. Então, eu investi em $1 milhão e eu vendendo 2 milhões de canetas, eu matei, vendi tudo que eu preciso. Ou não, 1/10, então eu preciso vender 10 milhões de canetas. Vê como é fácil ganhar dinheiro. Entre muitas aspas. Por quê? Porque se eu consigo produzir muito, o custo fixo, que é construir a fábrica, o custo variável, que é o preço de plástico de cada caneta, e mais os impostos que eu vou a tributação, né, que eu vou pagar para a China, porque a fábrica vai ser construída lá, tudo isso em 4, 5 lotes de caneta eu pago tudo. E depois o que vier é lucro, porque marginalmente vai me custar 1 milésimo de centavo de dólar para eu comprar o plástico para produzir 50 milhões de canetas. Isso é custo marginal. Então eu, como empresa, numa economia de escala, de canetas, de celulares, de computadores, de carros e até na agroindústria, né, no agronegócio também, eu consigo também saber, o custo é um pouco diferente porque você tem um custo fixo a cada plantação, mas o custo variável tende a ser o custo fixo, mas enfim, você também consegue saber o custo marginal, quanto que me custa produzir um saco de milho a mais, um boi a mais, esse tipo de coisa. O boi é mais complicado, mas enfim. Qual que vai ser o custo? Como que eu sei que vale a pena eu colocar mais capital, eu utilizar mais capital financeiro para
comprar mais máquinas, para, em vez de produzir 10 milhões de canetas por mês, eu produzir 20 milhões de canetas por mês, 30 milhões de canetas por mês, 50 milhões de canetas por mês. Léo, se para você produzir 10 milhões de canetas por mês, você precisa de um de capital mais não, né? E um de trabalho, né? Uma fábrica, né? Porque são essas quantidades de máquinas para essas quantidades de pessoas. Se você colocar para você produzir 20, você vai precisar de duas máquinas, dois conjuntos de máquinas e dois conjuntos de pessoas. Não. Porque aí começa. Porque, às vezes, se eu colocar uma máquina a mais, o meu time de 10 operários já conseguem. Eu preciso de 10 operários para manejar uma máquina. Só que, se eu coloco. Porque eu preciso de um técnico, eu preciso de um profissional olhando os computadores ali, olhando se está tudo certo, um profissional fiscalizando. Então eu preciso de 10 operários. Só que, se eu coloco duas máquinas, esses 10 operários continuam conseguindo observar e manejar essas duas máquinas. Mas vai chegar um momento que, por exemplo, 4 máquinas, aí eu já vou precisar não aumentar para 10 funcionários, não colocar 20 funcionários, colocar 12, 14 funcionários. Então, eu tenho um ganho crescente de produtividade. Eu aumentando a quantidade de máquinas, eu não preciso aumentar na mesma quantidade de trabalhadores. Por exemplo, fast food. Às vezes eu não consigo colocar uma chapa a mais, eu não consigo colocar uma fritadeira a mais, mas com aquela mesma quantidade de fritadeiras de hambúrguer, de fritadeiras de batata, de quer que seja, chapas de hambúrguer, caixas para atender o público, essa coisa toda, que é uma linha de produção no fast food, às vezes eu não preciso aumentar a quantidade de máquinas. Eu posso colocar só a quantidade a mais de pessoas. Em vez de 10 funcionários, eu coloco 15 funcionários. E isso, os 15 funcionários, eu estou aumentando a quantidade de produção. E o custo, eu não aumentei. Eu não aumentei o custo, por quê? Porque eu estou em custo marginal. Que é o que eu vou colocar aqui, que né, a derivada, eu até fiz uma colinha aqui, né? A derivada, é pro outro lado, né? A derivada de quantidade dividido pela derivada de trabalho. Ou de capital. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui a importância do custo marginal que tende a zero. Quanto mais eu produzir, eu não estou custando mais nada de produção. Léo, muito bem, isso aqui se chama economia de escala. Isso aqui se chama economia de escala. Só que chega uma hora no fast food que, se eu colocar 100 funcionários, eu não vou produzir, né? A cada quantidade de funcionário que eu estou aumentando, né? Para cada L1, se eu coloco 3 L's, eu vou ter 3 de quantidade com o custo marginal igual a zero, então eu vou ter 3 de lucro. Vamos por lucro? Vamos, porque o custo e tal. Eu vou triplicar o meu lucro com 3 funcionários a mais. Só que chega uma hora que esses funcionários eu vou ter que aumentar em 1, ou seja, eu vou ter que ir para 4 funcionários, não para triplicar o meu lucro, para 3,5 meu lucro. 5 funcionários, 3,7. Cada unidade de trabalho não está aumentando meu lucro em 1, está aumentando meu lucro em 0,2, depois 0,1, depois até um ponto em que eu colocar aumentando os funcionários está diminuindo meu lucro, porque está aumentando os custos sem aumentar a receita. Entende? Isso se chama retorno decrescente do capital. Léo, o que tem a ver isso com inflação? Quando você aumenta a produtividade por transbordamento, você aumenta a renda disponível da economia. As pessoas consomem mais. E as pessoas querem consumir mais, que é o ponto 3 que eu vou entrar também. As pessoas querem consumir mais. As pessoas querendo consumir mais, eu tenho que produzir mais. Só que vai chegar uma hora que para mim não compensa produzir. Eu vou ter um negócio chamado deseconomia de escala. Ela é causada pelos retornos decrescentes do capital. Não adianta eu aumentar a fábrica e produzir mais que meus custos vão aumentar. Por isso que competidores, e eu não conseguindo, porque para mim não vale a pena, entra um competidor que vai produzir também. E eu vou ter que competir com ele em preço. Então, às vezes, eu estou vendendo a 10, só que não me custa nada produzir, porque eu estou em economia de escala. Tá? Se você for ver, tá me custando. Eu estou vendendo a 10, tá me custando 4 para produzir. Eu estou tendo lucro de 6. Só que o meu concorrente entra no mercado e ele está disposto a disputar esse mercado, mesmo eu produzo a 5. Eu produzo a 4. Eu vendo a 10. Eu estou tendo lucro de 6. O meu concorrente vai entrar no mercado e ele vai produzir a 6 e vender a 8 para ele ter lucro de 2. Por que ele faz isso? Porque para ele compensa. Porque ele está disponível com lucro de 20%. Às vezes ele não tem a mesma capacidade de produção que eu, mas ele consegue roubar uma parte do mercado. Eu quero competir em preço, então eu posso ser obrigado a reduzir
o meu preço. E o meu lucro vai cair. Só que para isso eu vou ter que aumentar a produção, para roubar a quantidade dele. Veja como é complexo. Então, pela teoria da firma, quando mais pessoas querem consumir, às vezes para mim não compensa produzir mais. E só vai para mim compensar produzir mais se eu aumentar o custo. Mas o competidor entrou. Mas o competidor só consegue produzir 1.000 unidades. Eu consigo produzir 1 milhão. Ele está pegando uma receita marginal mesmo. Coisas que eu não estou disposto a vender. Só que com o tempo ele acumula muito dinheiro, ele resolve ir para o varejo. Ele resolve pegar a minha parte. Para isso, ele está disposto a vender no mesmo custo que eu. Na mesma margem que eu, no mesmo preço final. E ele vai acrescentar a produção. Ele acrescentando a produção, os custos dele são maiores. E ele pode pressionar também o custo da matéria-prima. Isso tudo é deseconomia de escala. Isso é competição, né, tal, mas é deseconomia de escala. Quanto mais as pessoas querem produzir, não significa que eu vou conseguir produzir no preço que eu produzia. E significa também que eu não sou obrigado, porque no regime capitalista ninguém me obriga a produzir. Eu produzo se para mim vale a pena. E quanto mais pessoas querem consumir e menos eu consigo produzir, eu aumento o preço. Eu aumento o preço porque as pessoas querem consumir, você gera um negócio chamado demanda reprimida. Para a demanda reprimida, eu aumento o preço. Por quê? Porque as pessoas querem continuar produzindo. Eu só consigo produzir 1 milhão de unidades por mês, mas existem 2 milhões de pessoas querendo consumir. O preço de equilíbrio era 10, eu aumento para 12. Porque eu vou continuar vendendo para 1 milhão de pessoas, mas eu aumentei a receita em 20%. E o custo continua o mesmo. Ah, Léo, mas isso é roubo. Não é capitalismo. Aí você decida, meu austríaco Bitcoin. Né? Ou você é contra o capitalismo ou você é a favor. Isso é deseconomia de escala. E nós entramos no ponto 2, que conversa com a deseconomia de escala, que é depreciação do capital. Aqui é capital fixo, que é o K dessa equação aqui que eu fiz para vocês. Equação não. Né? Essa função que eu coloquei aqui para vocês, K e L. Tá? E nessa também tem o capital financeiro. Às vezes, que no Brasil a gente tem muito, se a taxa de juros aumenta. Por que a taxa de juros aumenta? Porque mais gente precisa de dinheiro. Mais gente precisa de dinheiro por quê? Por causa do Estado? Abstrai o Estado. Numa economia perfeita, em que os empresários precisam de dinheiro para investir, se eu preciso investir mais para aumentar a minha produção, porque às vezes eu não tenho deseconomia de escala. Às vezes, se eu construir uma outra fábrica, só que a outra fábrica, uma fábrica está produzindo 1 milhão de canetas, a outra está produzindo 10 milhões de canetas, a outra fábrica vai produzir 10 milhões também. Não tem como eu fazer uma fábrica que produza 2 milhões. Então, se a quantidade consumida é 11 milhões, eu não vou abrir uma outra fábrica. Eu só vou aumentar o preço. Só que a partir do momento em que as pessoas querem consumir 15 milhões de canetas por mês, aí para mim já compensa abrir outra fábrica. Só que para isso eu preciso de capital financeiro. Só que para eu pegar capital financeiro, tem que ver se para mim vale a pena pegar capital financeiro. Eu vou no banco para pedir emprestado. Só que com 15% ao ano eu não vou, porque não é essa margem que eu consigo na caneta. Ou não quero. Por quê? Porque se tá 15% para eu pegar emprestado no banco, você pode ter certeza que um análogo a CDB ou uma debenture está me pagando 12, 11. Então por que eu vou pegar capital a 15 para investir se os meus lucros, o meu excedente da minha empresa, se eu comprar debenture financeiramente, pelas finanças da empresa, por tesouraria, eu posso ganhar mais? Então, quando você tem escassez de capital financeiro, o capital financeiro aumenta de preço, porque os juros regulam o preço do capital. Não só para a produção, mas as fábricas superavitárias também vão demandar para colocar dinheiro em juros e ganhar juros em vez de se arriscar na produção, por causa dos retornos decrescentes do capital. E tem outra coisa, depreciação de K, depreciação do capital. Essa função é capital fixo e que é físico também, tá? Mas capital físico você entra terras também. E eu não quero entrar na depreciação de terra, que é diferente. No retorno decrescente das terras, que é diferente. E você entra capital trabalho. O que é depreciação? Por que é depreciação do capital fixo? Ferrovia. Eu construí uma ferrovia. A ferrovia me dá 100 mil dólares por mês de lucro, pagando os operários da linha de trem, pagando os trens que eu comprei por mês, com essa quantidade de trens, quantidade de combustível, energia elétrica, óleo para manutenção das locomotivas, dos vagões, segurança, tudo que eu preciso pagar, impostos. A ferrovia está me dando um lucro de 100 pau. 100 mil dólares. Certo? Só que o lucro de uma ferrovia é igual ao lucro de qualquer coisa. É a receita menos o custo. O lucro da ferrovia é o preço do frete vezes a quantidade de frete, certo? Menos o custo. Que custo? Aqui o custo da ferrovia é o custo para a construção da ferrovia, que é o custo fixo, mais o custo variável, que são combustíveis, e dentro do custo variável você também tem os salários e tal, e o custo fixo você também tem cada locomotiva nova que você compra, mais a tributação. Certo? Que são impostos. Muito bem. Aqui você tem um problema.
À medida que eu vou usando os trens e a ferrovia, eu tenho um negócio chamado depreciação. Os trens vão ficando velhos, e não velhos do ponto de vista tecnológico. O ferro vai gastando. O ferro vai gastando. Esse profissional que eu contratei para ser perito de ferrovia, para trabalhar ali, eu gastei uma capacitação profissional. Ou eu não gastei capacitação profissional, mas aquele profissional que era muito bom, que eu contratei a peso de ouro, com 30 anos, ele já está com 40, 45, 50. Daqui a pouco ele não quer mais trabalhar nisso. Então eu também vou perdendo capital humano. Tá, Léo, contrata outro, mas tem quantidade de funcionários? Ah, capacita. Então, eu vou ter que investir capital em investimento para a formação do profissional. Eu precisando investir capital em investimento para capacitação do profissional é fator de produção. Capital humano, labor. E aí eu vou ter que gastar dinheiro também. Então, a cada 4, 5, 10 anos, eu vou ter que investir na ferrovia equivalente o que eu, a cada 10 anos, né? A cada 10 anos, a ferrovia que me custou 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, e ela me rende 100 mil dólares por mês, né? A cada 10 anos, que são 120 meses, eu tenho que reaportar 100 milhões de dólares. Certo? 100 mil dividido por 100 milhões tá me rendendo 0,1% ao mês, que é bastante. Certo? 120 vezes 100 mil, opa, 120 vezes 100 mil, essa ferrovia lucra, é que os números estão errados, né? Mas essa ferrovia vai me dar 12 milhões, em 10 anos. Então ela teria que render mais. Vamos colocar 1 milhão, aí ela vai para 120 milhões, tá? Ela tá me rendendo 1 milhão, porque ela tá me dando 1% ao mês de retorno. Ela tá me rendendo 120 milhões em 10 anos, certo? Ela me custa 100 milhões. Só que a cada 10 anos eu vou ter que reinvestir 100 milhões. E não é um reinvestimento no capital fixo que eu já paguei. É um novo. A cada 10 anos eu vou ter que colocar 100 milhões. Então qual que é o lucro? Qual que é o lucro realmente a cada 10 anos? 20 milhões. É 20%, não posso falar que é 120%. É 20%. Porque o principal, que é o capital inicial, eu tenho que reaportar. Porque depreciação do capital. Então cadê o aumento tecnológico? Ah, Léo, mas veja, você está ignorando o seguinte. Tanto nos retornos decrescentes do capital, como na depreciação do capital agora, você pode precisar de menos máquinas e menos equipamentos para você, menos pessoas e menos máquinas, né, menos labor e menos capital, se você aumentar a tecnologia. Em vez de você utilizar a mesma máquina, ou no caso do fast food, se você colocar uma chapa melhor, se você colocar uma fritadeira mais ou menos automática, e nos caixas, né, onde as pessoas pedem o hambúrguer ou qualquer coisa que seja no fast food, se você colocar aqueles totens, você vai mandar embora ali 5 trabalhadores, você reduz seu custo. Tudo bem, só que aí eu te faço o seguinte, aí eu vou precisar de capital financeiro. Por quê? Porque você está falando para substituir pessoas por máquinas. De qualquer maneira, eu vou ter que precisar de dinheiro. E o dinheiro vai vir da onde? De empréstimos, ou se vale a pena para mim reaportar. Eu reaportando, isso é custo fixo, gente. Isso sendo custo fixo, isso entra na conta do lucro. Produzir custa. E outra, alguém vai ter que desenvolver as máquinas e o avanço tecnológico. Essas pessoas também têm que ser remuneradas. Você está gerando mais valor na sociedade, você está gerando mais dinheiro via criação endógena. Então, você está gerando, a economia está se tornando mais complexa, mas o problema é o seguinte, você está repartindo mais o dinheiro via transbordamento. Aí eu entro em outro. Vocês entenderam aqui a depreciação do capital. As pessoas também, você tem que reeducar numa nova... Então você sempre está precisando de dinheiro. Então, para isso, eu até tenho que aumentar o meu. Vocês viram que 100 mil não dava para eu manter a ferrovia. Eu preciso de 1 milhão para compensar o investimento. Vocês entenderam? Eu fiz ao vivo aqui para vocês. Certo? Então, vocês vejam que para eu pagar o novo reinvestimento, eu tive que aumentar a receita. Eu tendo que aumentar a receita, eu posso colocar uma... Eu falo, Léo, mas o negócio é o seguinte, veja. Por culpa de nova tecnologia, agora não custa mais 100 milhões, custa 70. Pois bem, que custe 50, que custe 20. Eu vou ter que pagar ali 2 meses de 20 meses de lucro. Colocar ali para produção, para refazer. Isso em tudo, gente.
Imagine um grande banco que tem aqueles setores enormes, cheios de computadores. Parece aquela cena de Matrix mesmo, aquelas claraboias cheias de computadores. A cada 4 ou 5 anos você tem que trocar todos os equipamentos, todos os computadores. Você tem que trocar os sistemas computacionais. Os processadores em database, em data centers, você tem que ir trocando. Tudo isso por quê? Porque o capital vai depreciando. E o avanço tecnológico cria também a necessidade da depreciação do capital. Porque às vezes eu tenho uma máquina, eu tenho equipamento, eu sou uma transportadora, eu tenho um caminhão, e esse caminhão, se eu fizer as manutenções, ele vai rodando. Mas eu vejo o seguinte, peraí, eu tô com um Scania 1999, eu tenho a depreciação do capital, esse Scania já não vale mais nada, praticamente. Ele já se pagou algumas vezes. Eu vou colocar um novo. Por quê? Porque o novo tem maior produtividade, e então um motorista não vai precisar de um dia para carregar e descarregar, porque ele tem maior produtividade, ele sobe melhor a ladeira, ele tem mais segurança, ele anda mais rápido, gasta menos combustível, ele tem maior produtividade. Ele tendo maior produtividade, o que o dono da empresa vai fazer? Ah, então vai sair mais barato. Não, porque ele vai ter que pagar o caminhão novo. Por quê? Porque ele está comprando capital. Muito bem. E tudo isso gera um alongamento da cadeia de produção. Você está gerando mais emprego para capital, porque você está gerando mais fatores de produção que são fábricas em si. Você está remunerando melhor a mão de obra. Por quê? Porque pelo retorno decrescente do capital, e labor é capital, você tem que pagar melhor os profissionais. Por que você tem que pagar melhor os profissionais? Porque os profissionais têm que se capacitar. Seja a capacitação da empresa, que depois o profissional tem uma capacitação que ele pode pedir para ir embora, seja a capacitação que ele fez ao longo da vida, em escolas, faculdades, cursos livres, da vida mesmo, experiências que ele foi adquirindo dependendo do negócio. E ele é um funcionário que custa mais. Ele sendo um funcionário que custa mais, a empresa vai ter mais custo de salarial. Ela tendo mais custo salarial, ela repassa para a produção. Ah, Léo, mas ela não pode repassar tudo. Muito bem, ela está apertando o lucro, então ela tem que ver se compensa ela contratar outra pessoa. Dito isso, existe mais renda disponível na sociedade. Lembra que eu falei no começo que o desequilíbrio entre bens reais e bens financeiros é a dinâmica inflacionária ou deflacionária? Se você tem mais renda, você tem mais poder de compra. Você tendo mais poder de compra, você vai precisar produzir mais porque as pessoas vão consumir mais. Só que, como eu disse para você, você tem a depreciação do capital, você tem os retornos decrescentes. As fábricas vão tomar as decisões. Nós vamos investir mais ou nós aumentamos o preço para ver se vale a pena depois investir mais? Nós aumentamos o preço para ver se vale a pena investir mais depois. Isso vai diminuir o poder de compra proporcional do resto das pessoas. Diminuindo o poder de compra proporcional do resto das pessoas, você aumentou o nível geral de preços. Você aumentando o nível geral de preços, você aumenta os custos das empresas também. Isso se chama hiato inflacionário, isso se chama quando a economia está muito aquecida. Léo, mas segundo a economia austríaca, isso vai gerar incentivo para novas soluções. Sim, novas tecnologias vão demandar o quê? Mais capital. Sim, vai produzir, mas está esquentando. Está esquentando. E também você vai aumentar o preço da mão de obra, porque você vai diminuir o exército proletário de reserva, porque você precisa de mais trabalhadores. Mas nem todos, porque aí eu vou pular o ponto 3. O ponto 3 é esse, é aumento da cesta de produtos, e também as pessoas demandam mais coisas. Agora as pessoas querem streaming, as pessoas querem pagar a sua plataforma de jogos para jogar o seu Xbox ou Playstation, as pessoas estão demandando viajar mais, as pessoas agora não querem transporte público para ficar andando vale transporte de ônibus, agora as pessoas já até negociam a motorista de aplicativo um pouquinho a mais, né? Ou elas põem do próprio bolso, utilizam o vale transporte. Não sei a realidade do Brasil, mas isso acontece no mundo. Alimentos. As pessoas não comem mais arroz e feijão, gente. O pessoal quer comer carbonara, você sabe? Eu tô falando da classe média, né? As pessoas já querem até alimentos. Por quê? Porque o aumento do poder de compra pela lei de Gossen, que eu não sei falar esse nome, que é uma lei que a escola austríaca usa. Quando você tem R$1.000, R$50 é muito dinheiro. Quando você tem R$1 milhão, R$50 é troco. Não é nem troco, é essa moedinha de 10 drams, que vale menos de um centavo de real. Se você tem 1 milhão, R$50 não é nada, certo? À medida que as pessoas vão ganhando mais dinheiro, elas vão aumentando a sua cesta, o que elas querem consumir. E, porque o ser humano nunca tem satisfação total, elas consomem e percebem que tudo isso é vaidade. E elas querem consumir mais. Quanto mais você consome, quanto mais você quer consumir, mais você quer consumir, mais você quer consumir, mais você quer consumir, isso gera insatisfação ao longo do tempo. Você vai ter que aumentar muito a quantidade de dinheiro que você tem, de poder de compra, para você aumentar mais a sua utilidade. Então você gera um aumento da cesta de produtos, aumento de cesta de vontade de consumir entretenimento e outras coisas, bens de luxo e esse tipo de coisa. E isso aumenta também o preço das coisas. Porque bens de luxo, por definição, são mais caros de produzir e eles não podem ter economia de escala. E aí, eu vou para 5 e eu volto para 4 depois.
Na 5 é o seguinte, desse aumento heterogêneo. Não são todas as pessoas que vão estar trabalhando para o setor de ferrovias que está bombando no Brasil hipotético, estão trabalhando no sistema financeiro que está ganhando muito dinheiro com esse aumento de produtividade. Não são todas as pessoas que estão produzindo bens de luxo que também estão ganhando dinheiro com isso. Essas outras pessoas são borracheiros, faxineiras, às vezes ou até mesmo vendedores de material de construção, professores. Essas pessoas vão começar a ter proveito do aumento econômico que está levando ao aumento da produtividade através de prestar serviços e vender pequenas mercadorias para as pessoas que têm dinheiro. As pessoas que têm dinheiro, que começam a aumentar a renda realmente, que aumentou o poder de compra realmente, elas começam a consumir mais. Elas consumindo mais, alguém abre uma venda de esquina, alguém abre um restaurante para servir aquela empresa, alguém vira motorista de aplicativo para fazer um motorista mais premium, e esse tipo de coisa. As pessoas começam a retirar dinheiro de quem ganhou mais, só que elas não conseguem ter a mesma renda das pessoas que começaram a ganhar mais pela atividade econômica. Só que quem produz arroz, quem produz batata, quem produz açúcar, eles querem consumir, eles competem no consumo com todo mundo, nas coisas básicas. Comida, vestuário, assinatura de streaming, esse tipo de coisa. Então, essas outras empresas vão aumentar o preço também. Para quê? Para que relativamente o poder de compra se mantenha e elas consigam continuar consumindo naquela economia que encareceu. Isso leva o poder de compra porque há mais renda disponível para o transbordamento. E, por fim, a destruição criativa. O que é a destruição criativa? Essas empresas que não conseguem competir por culpa da deseconomia de escala e a depreciação do capital, e também as pessoas que têm que produzir bens de luxo ou competir via aumento relativo. Porque, veja, o custo das empresas pode ser o mesmo, mas o trabalhador precisa de mais, porque o custo do salário aumentou, então as empresas aumentam também o salário. Aumentam os custos para pagar salários e também para manter o mesmo padrão de vida. Tá? Todo mundo aqui quer competir, mas eles não podem competir por preço. Seja preço de venda, seja custo. O que eles vão investir? Eles vão investir em novas tecnologias. Isso é destruição criativa? É se essa empresa de caneta produz uma máquina que, além de produzir 50 milhões de canetas, ela custa um terço do preço daquela que produzia 10. Só que essas canetas são um pouco diferentes e essas canetas são modernas e tal. Ela entra no mercado, ela destrói a fábrica antiga. Por quê? Porque a fábrica antiga não consegue vender mais. A fábrica antiga não conseguindo vender mais, você destruiu todo um mercado que já estava em equilíbrio. Mas essa fábrica nova, ela vai precisar de novos investimentos para valer a pena. Ela precisando de novos investimentos para valer a pena, ela vai deixar o preço da caneta antigo. Ah, Léo, mas veja, os equipamentos eletrônicos, um computador era R$ 4.000 em 2003. Hoje ele continua sendo R$ 4.000, você consegue comprar um computador. Então veja, o computador está praticamente de graça, em valor nominal. Valor nominal, o computador caiu. Por quê? Porque você tem deseconomia de escala. Você tem economia de escala, sim, você está conseguindo produzir mais. Sim, muito bem, beleza. Só que computadores de ponta agora custam 50, 60 mil reais. Porque são computadores da fronteira, são computadores da destruição criativa. Entenderam o que eu quero dizer? Você cria novas cestas de consumo, você cria novas coisas. E você desequilibra mercados que já tinham capital fixo, estabelecido, que às vezes nem chega a depreciação do capital. Você produz uma baita de uma fábrica para produzir um celular, um baita de um celular específico, e amanhã se lança um celular que não é mais celular, é holograma. Não tem nem mais tela. Você quebrou a fábrica, por exemplo, a BlackBerry. BlackBerry tinha uma série de fornecedores da China que eram fábricas somente para ele, lançou a Apple, lançou o iPhone e quebrou a BlackBerry. E todo aquele capital fixo que foi construído. Então você também tem o risco do negócio, que é de seu produto ser obsoleto. Então você vai aumentar o seu preço para que seu capital volte o mais rápido possível. A destruição criativa também atrapalha esse negócio, essa mentira de que o ganho tecnológico diminui os preços. Ah, Léo, mas os computadores, os equipamentos, o alimento está mais barato. Sim, só que a sua cesta de consumo aumentou. Por quê? Porque você quer consumir mais. Aumento da cesta e o aumento heterogêneo da renda. Então, o dinheiro vale menos porque há mais coisas a serem compradas. Então você precisa de mais dinheiro nominal. Tá? Gente, hoje eu corri, hein? Abraço, pessoal. Curtam, compartilhem e comentem, tá bom? Abraço, fiquem com Deus.